Ô, gente, doutor Zé Rogério lá dando continuidade às palestras sobre câncer, né? Então nós já tivemos a de um especialista de dor, o doutor Barbie, que é um ortopedista especializado em tumores ósseos, e agora eu estou aqui com uma alegria sem tamanho de poder estar aqui com o meu companheiro do Centro de Oncologia de Campinas, já foi presidente da Sociedade de Oncologia Brasileira e participou da confecção de um livro que norteava os oncologistas e os médicos de dor no tratamento da dor do câncer. Passado algum tempo, né, André, a gente está aqui, a gente convive quase que diariamente, né? Eu tenho honra de poder trabalhar na clínica do Dr. André Moraes, e o André vai falar um pouco para a gente do momento do tratamento da dor do câncer, que é uma situação em que os oncologistas dominam muito, né? O médico de dor auxilia no tratamento quando chega no quarto degrau, provavelmente da escala analgésica da Organização Mundial de Saúde. E também o doutor André pode falar para a gente do momento da oncologia, como é que está os tratamentos, as curas que chegaram, né, com mais robustez, né, que naquele tempo não era tão evoluído os tratamentos do câncer. Então, com vocês, André Moraes, oncologista, e está aí com a gente. André. Olá, gente. É um prazer participar. O Zé Rogério já fez uma apresentação da nossa longa e velha amizade, não é? O que é bom, obviamente. E esse tema é um tema que sempre interessou a oncologia, haja vista que uma das manifestações mais frequentes do câncer é a dor. Não é? Se a gente for olhar a conceituação da dor, nós na oncologia vivemos um conceito de dor total. O que seria isso? Seria não só a dor física que o paciente sente, mas também a dor espiritual, a dor psíquica, emocional, que fazem parte do dia a dia, porque obviamente o diagnóstico de câncer não é, assim como qualquer doença, mas talvez com um pouco mais de estigma, nenhuma notícia agradável para ninguém. Então ela sempre vem misturada, temperada, com muita emoção, com um impacto muito grande na vida das pessoas. Felizmente, a maneira como a gente aborda os pacientes com câncer hoje em dia é muito mais, como eu diria, muito mais próxima, muito mais íntima, não é? E também com uma oferta muito mais ampla de recursos terapêuticos que estão sendo acrescidos a cada ano, não é? Para vocês terem uma ideia, há 30 anos atrás a gente demorava mais ou menos uns 5 a 7, às vezes 10 anos para incorporar uma nova estratégia terapêutica, uma droga nova, não é? Para uma determinada doença. No ano passado, no ano inteiro de 2017, aquele órgão de registro de medicações dos Estados Unidos, que chama FDA, registrou para tratamento de câncer 17 novas moléculas, novas drogas, novas estratégias, né? Então isso mostra como a ciência vem contribuindo significativamente para melhorar a perspectiva dos pacientes com câncer e obviamente melhorar a sobrevivência, melhorar a qualidade da vida dessas pessoas e com estratégias cada vez mais interessantes, mais elegantes do ponto de vista biológico, com conhecimento da biomolecularidade mesmo, né? Quer dizer, bem profundo conhecimento, e intervindo nesses detalhes é que se consegue os melhores resultados. Com relação à dor, como o Zé Rogério falou, há bastante tempo atrás, talvez mais de 20 hoje, uns 25 anos atrás, eu tive a oportunidade de colaborar com a Sociedade Brasileira de Estudos da Dor, não é? Que na época estava lançando um manual de abordagem de dor e eu discorri algumas coisas sobre a dor oncológica, né? Como é que é a dor do câncer. Talvez a dor do câncer seja aquela dor que consegue agrupar numa mesma situação várias manifestações diferentes de dor. Veja, o câncer em si não dói, isso é importante as pessoas saberem, porque se doesse, certamente a gente ia fazer diagnósticos muito mais precoces, mas não dói. Quando o câncer provoca dor é quando ele compromete estruturas que têm sensibilidade. Então, por exemplo, você tem um indivíduo que tem metástase nos ossos, ou uma lesão própria do osso, o sinal de dor é universal. Quando você tem um indivíduo que tem uma metástase
no pulmão, por exemplo, é muito raro esta lesão causar dor. Ela só vem a causar dor ou algum outro sintoma se ela chega a comprometer estruturas torácicas sensíveis, seja a pleura, a parede torácica propriamente dita, o que obviamente vai levar a uma manifestação dolorosa. Interessante é que essa infiltração do tumor em estruturas sensíveis, ela pode se manifestar com uma dor somática, não é? Que é a dor causada por ação direta daquela lesão numa estrutura sensível, ou então ela pode ter uma dor referida, que na maioria das vezes é uma dor neuropática. Não é? A dor neuropática é aquela dor onde a infiltração acontece em estruturas neurais, propriamente ditas, não receptores de sensibilidade, mas os nervos e gânglios neurais, etc. Isso acontece com bastante frequência em uma série de manifestações de tumores diferentes, não é necessário que tenha um tipo de tumor para dar esse tipo de sensação, não é? E para que se compreenda bem essa situação, quando a gente fala de dor neuropática, ou seja, envolve um nervo, é porque aquela estrutura é uma estrutura responsável pela condução da sensibilidade e quando ela é comprimida, ela vai manifestar dor naquele sítio onde aquele nervo é responsável pela sensibilidade e pela ação motora. Uma coisa interessante, não é? Quer dizer, o cérebro, que é o sistema nervoso central, faz parte do sistema nervoso central, quando ele é comprometido por uma doença, seja um tumor que nasce dentro do cérebro ali mesmo, como é o caso dos gliomas, dos ependimomas, esses tumores normalmente são isentos de manifestação dolorosa. A única manifestação dolorosa que acontece nesta situação é quando a pressão dentro do crânio é de tal monta que chega a ser uma hipertensão intracraniana, e a hipertensão intracraniana ela provoca a dor craniana, e ela é mais pela compressão nas estruturas meníngeas que são sensíveis à dor, não é? E vem, vamos dizer, misturada ou corroborada com uma série de outros sinais clínicos que a gente observa nesses tumores primários do sistema nervoso central e mesmo nas metástases, quando acontecem metástases de outros tumores que mandam metástases ou que enviam metástases para o cérebro. Essas metástases normalmente não causam dor, causam sintomas neurológicos, alterações de fala, de voz, de movimento, de sensibilidade e muitas vezes a hipertensão intracraniana, que seria a manifestação dolorosa destas metástases cerebrais. Então veja, por essa vasta gama e complexa situação do câncer poder provocar diversas manifestações dolorosas, o tratamento dessas manifestações dolorosas ele está, obviamente, diretamente relacionado a um bom diagnóstico da causa dessa dor. Então, quando a gente tem hipertensão intracraniana, isso pode causar, e causa na maioria das vezes, dor craniana, uma cefaleia ulocraniana, a gente tem que tratar a hipertensão intracraniana, ou removendo o tumor de lá, ou eventualmente fazendo uma derivação do líquor para diminuir a pressão dentro do crânio e assim por diante, não é? Ou seja, precisa de um tratamento específico daquela situação, e é diferente de tratar a dor, por exemplo, de uma metástase óssea em que o indivíduo sente dor localizada naquele ponto onde o tumor infiltra o osso e o periósteo tensionado causa dor, não é? Quer dizer, a sensibilidade do osso em si ela está ligada ao periósteo. Então são diversas manifestações dolorosas, somáticas, neuropáticas e, por fim, como eu falei, a dor psicológica, a dor emocional, a dor social que o câncer causa. Isso tem diminuído, eu diria, com o tempo, porque o estigma do diagnóstico também está melhorando. Ou seja, a gente está aprendendo a conviver com o diagnóstico de câncer com mais naturalidade. Afinal de contas, é uma doença como outra qualquer, ela tem a idade da existência humana, não é uma coisa nova, não é? Todo mundo vive alardeando, olha, o câncer está aumentando de incidência. Sim, mas está aumentando porque a população está envelhecendo mais e, obviamente, com um ou outro detalhe, existe um aumento ou não de incidência em determinadas patologias, mas a gente sabe por que isso está acontecendo. O que acontece é que por conta dessa frequência, por conta de se tratar com mais naturalidade, de se conversar mais sobre essa realidade, o estigma social diminuiu um pouco, mas mesmo assim ainda existe, e nós não podemos dizer que isso não seja dor, não é?
Então faz parte da abordagem do médico, oncologista, a gente está avaliando também a questão social, a questão familiar, né, para tentar amenizar os problemas e reduzir a sensação de dor do paciente. Né? Eu acho que é um tema sempre excitante, é um tema, como vocês sabem, absolutamente frequente. Dor é o sintoma mais frequente do ser humano em qualquer situação, portanto é uma área da atenção à saúde que tem que ser cada vez mais observada com atenção, não é? E também em busca de bons recursos para que a gente possa devolver para os pacientes a tranquilidade, a qualidade de vida adequada para enfrentar as diversas situações. O câncer, por ser uma patologia, por ser uma família de patologias de manifestações múltiplas, né? Todos os tecidos do corpo são capazes de gerar um câncer, ele pode se gerar em qualquer tecido orgânico. Quer dizer, as manifestações das doenças, dos vários tipos de câncer são bem variadas e a gente tem que ficar atento a todas elas com as suas peculiaridades para poder, vamos dizer assim, garantir que a dor dos pacientes seja controlada de acordo com a sua manifestação e a necessidade de se controlar e, obviamente, garantir que os pacientes possam ter uma qualidade de vida melhor e o alívio desses sofrimentos. Então, legal, assim, também, né, André, que o tempo passou, né, graças a Deus. E eu lembro quando eu comecei a carreira de médico de dor, entrava no meu consultório a família do paciente, antes do paciente, e eles me falavam e pediam assim, doutor, pelo amor de Deus, não fala para ele que ele está com essa doença, né? Nem falava o nome, isso aconteceu. Nem dá, aí tá bom, aí entrava o paciente, e quando começava a consulta, o paciente pedia para as pessoas saírem e ficar eu e ele sozinho, e ele falava para mim assim, doutor, não fala para eles que eu estou com câncer, não. É verdade. Né? Então hoje, assim, ainda é uma doença que tem uma repercussão, né? Mas melhorou muito os tratamentos, tem tratamentos agora imunológicos, né? Sim. E isso traz um conforto muito grande para quem lida com uma doença, né? Para mim, como médico de dor, é uma alegria quando eu vejo que os oncologistas usam muito menos o médico de dor hoje do que já usaram, né? Pelo conhecimento de drogas, essa questão de tratar o doente, né, como um todo, né? Na clínica aqui nossa, por exemplo, tem a psicóloga especialista, tem cuidados paliativos, tem eu que faço tratamento de dor. Então, André, essa questão assim, do conhecimento agora de tratamento imunológico, né? Essa abordagem que os oncologistas, e aqui, graças a Deus, na clínica, eu vou chamar de nós, é só que é uma parte da minha vida está aqui junto, que é um tratamento interdisciplinar, com vários profissionais, nutricionista, psicólogo, geneticista, né? Médico de dor, quimioterapeuta, a enfermagem toda treinada com humanismo, os oncologistas. Então, assim, é um tratamento diferenciado, é humanizado, e isso faz com que o impacto da doença seja menor, né? E isso é uma alegria, né? Fantástica, é uma coisa que dá prazer de poder estar convivendo com essa situação da forma que hoje é, e a gente tem uma história muito longa, que a gente já viveu vários momentos, né? Sem dúvida. Então está muito legal, quero agradecer ao André Moraes, exímio oncologista, amigão nosso, nós temos até um vídeo de música, verdade, alguns. Se vocês quiserem ver também os dois parceiros musicais, está lá, Burê Festival Music. Você lembra disso? É isso mesmo. E essa parceria musical é da forma que a gente também lida com nossos pacientes, que é sempre com essa energia da alegria, de humanidade, para que a gente consiga dar uma qualidade melhor de sobrevida para as pessoas. É isso mesmo. É isso aí, é isso aí. A verdade é que a ideia de fazer uma clínica tão complexa, ela poderia até ser mais complexa do que isso, né? A gente poderia ter outros parceiros aqui, que eventualmente a gente precisa deles, especialistas de toda a área, porque a patologia, câncer, exige um conhecimento muito vasto, uma cobertura muito vasta na área médica de tratamento específico, né? Então, é a tentativa da gente manter um centro como é o Centro de Oncologia Campinas, que tem
especialista de dor, ortopedista voltado à área da oncologia, radioterapia, laboratório, medicina de diagnósticos por imagem, oncologia clínica, psicoterapia, a psicologia oncológica, que é especializada. A gente tem gente como nutricionistas, tem oftalmologistas que vêm atender pacientes aqui, tem dentistas que vêm fazer cuidados de cavidade oral dos pacientes que tomam radioterapia na cabeça e tal, que sofrem muito. Então, quer dizer, a gente vai juntando essas pessoas, são boas pessoas, e a intenção de um centro como o nosso, dessa complexidade, é a gente poder dar para os pacientes a melhor abordagem, a maior abrangência possível, a maior resolutividade do problema. Porque é muito difícil um indivíduo lutar contra uma doença que é tão estigmatizada, como o Zé Rogério falou há pouco, e que hoje está sendo derrubado, esse tabu e tudo, mas a doença é uma doença que exige uma dedicação muito grande da família, do próprio paciente, e com isso, dando a eles um ambiente um pouco mais favorável, mais resolutivo, sem dúvida a gente contribui para a qualidade de vida das pessoas. A ideia é essa, é o que nós fazemos. Quando a gente trata a dor, quando você faz uma intervenção para cuidar de dor, você acaba contribuindo, né, trazendo a sua contribuição para a qualidade de vida daquela pessoa, e é isso que a gente faz quando trata os pacientes com câncer. É complexo, é sem dúvida gratificante mesmo, porque se assim não fosse, não haveria ninguém que gostaria de fazer essa especialidade, que é uma especialidade que vem crescendo aí em número bastante assustador até, né? Um número bastante grande de profissionais sendo oferecidos no mercado todo ano. É muito bom. Eu agradeço ao amigo Zé Rogério por ter participado aqui. Espero que as dicas que nós demos aqui, o nosso bate-papo tenha sido proveitoso. Então, ó, entra lá no site, manda pergunta, o André responde também, né? Nós estamos juntos aí. Falou? Valeu, obrigado.